Você fala como pode falar. Ela autoriza, né? Lá com o menino aqui. Ela disse que o senhor já pode anunciar um indeferimento da sustentação oral no 17º, tá? Mas qual é o... É um adempimento adjuntivo, porque não há previsão de sustentação oral em agravo regimental. Isso. Ela pediu para o senhor mesmo, mas... Bom dia a todos. Havendo quórum e presente o doutor representante do Ministério Público, doutora Gisele Mubarak, declaro aberta a presente sessão. Ao tempo em que dá-se como aprovada a ata da sessão anterior. Declaro a ausência justificada dos eminentes embargadoras Denise Bonfim, em viagem oficial, e do desembargador Roberto Barros, gozando licença. Eu já chamo para julgamento, pela ordem de preferência, o item, a pauta constante no item 15º da pauta, né? Trata-se de revisão criminal número 1002, 103, 66, 2017, em que relator o eminente desembargador Elcio Mendes, revisor o desembargador Pedro Rangel, revisionando aqui é Francisco Silveira Lopes, e o advogado é o doutor Ribamar Souza Feitosa. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator. Bom dia a todos, eminentes pares, ilustres procuradores de justiça, em nome do advogado. Indago até o advogado com relação à dispensa da leitura do relatório, até porque eu já encontro disponível nos autos e também para os demais desembargadores. Tá? Então, retorno a palavra à presidência. Cumprimentar essa escolha no tribunal, na pessoa do seu presidente em exercício, o desembargador Francisco Djalma. Também cumprimentar o desembargador Elcio Mendes, relator dessa revisão criminal, e o desembargador desembargadores compõem o Tribunal de Justiça. Doutor Procurador de Justiça, doutora Gisele, doutos advogados, doutor Valdir Brazo, Procurador de Estado, doutor Maico, doutor Daiane, promotor de Justiça. Trata-se de revisão criminal em favor de Francisco Silveira Lopes, que foi condenado a uma pena de 9 anos de reclusão em regime fechado pelo douto juiz da Vara Criminal da Comarca de Feijó, pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei de Tráfico,
Ora, Excelência, assim surge-se a defesa com essa revisão criminal, tentando diminuir a pena, objetivando, melhor dizendo, diminuir a pena dada ao revisionando. Uma vez que compreende a defesa, pautada no artigo 621, inciso 3, na segunda parte do Código de Processo Penal, que surgiu após a sentença uma causa especial. E que causa foi essa? Primeiro é importante dizer que este revisionando foi defendido por defensor ativo e naquela oportunidade, tendo a sentença transitada em julgado, não teve advogado que fizesse o seu recurso. Então não é que essa revisão criminal seja para reexaminar o mérito, não. Haja vista que é uma pessoa defendida por advogado ativo, nomeado para apresentar alegações finais, e não teve oportunidade de recorrer, tendo a sentença transitada em julgado. E na sentença, ao examinarmos a sentença, observamos que durante a fixação da pena base, ou melhor, de toda a pena, o douto magistrado Acó, com todas as vênias, ele fundamenta de forma genérica as circunstâncias judiciais do artigo 59, qual seja a culpabilidade. E entende a defesa que essa fundamentação genérica, por si só, fere o disposto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Sendo isso, melhor dizendo, uma causa de diminuição de pena, uma circunstância que autoriza a diminuição dessa pena. Ora, o douto magistrado, ao fundamentar a culpabilidade, assim disse: a culpabilidade do condenado é acentuada, porquanto o tráfico de drogas é delito com intensa reprovação social, em razão das mazelas dele decorrente, com inegável proliferação da criminalidade patrimonial e contra a pessoa. Aí prossegue dizendo: ademais, no local havia instrumentos para a preparação da droga. Inicialmente, cabe dizer que a conduta do revisionando, ele não agiu com dolo que ultrapassasse os próprios limites da norma penal. Isto implica dizer que a sua conduta está inserida no tipo. Então, as decorrências, das consequências do que pode ser essa droga causar, não é idôneo para fundamentar a circunstância da culpabilidade. Esse entendimento já é majoritário nessa Corte, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Então, restando essa circunstância, sendo valorada desfavorável ao revisionando, que compreende, nesse momento processual, dessa revisão criminal, que ela deve ser valorada positivamente, pois, reitero novamente, o revisionando não há então, se o tráfico de drogas decorre em outros furtos, outros delitos ilícitos, penais, não pode isso ser valorado positivamente ao revisionando. Nesta senda, pugna desde já, Vossas Excelências, que valore positivamente ao revisionando estas circunstâncias do artigo 59, pois fora fundamentada de forma genérica. Além do mais, Excelências, o revisionando, em que pese ele tenha sido considerado uma mula por transportar 1,4 kg da cidade de Cruzeiro até a cidade de Feijó, em um ônibus, não está aqui se discutindo a autoria, é de verdade que, ao fixar a pena base, o magistrado pega o artigo 42 da Lei de Drogas e ele prepondera, sim, sobre as circunstâncias judiciais do 59. No presente caso, só restará, caso Vossas Excelências entendam ser fundamentada de forma idônea a culpabilidade, a considerar somente o artigo 42. E o artigo 42, em relação à natureza da droga, Excelências, por si só, não pode afastar a pena baseada em crime legal de 9 anos, como fez o magistrado Acó, o que pugna a defesa pelo redimensionamento dessa pena, para 6 anos, 7 anos, pois somente o artigo 42 por si só não pode, e ainda que a culpabilidade, ainda que não seja reconhecida, Vossa Excelência que está devidamente fundamentada, ele por si só, Excelência, não é idôneo para se afastar a pena ilegal 9 anos, como fez o magistrado Acó, tendo sido uma pena altíssima, no patamar exacerbado. Por outro lado, durante a terceira fase do desemiter da pena, o magistrado deixou assentado, ele limitou-se a dizer a inexistência de causa de aumento ou diminuição de pena. Ele não diz, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4, pois o acusado ele não preenche os requisitos, ele não falou isso. O magistrado só fala no sentido da
da não existência de causa de redução de pena. E o que diz o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas? Ele é claro. Se o acusado for primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar essa organização criminosa, ele faz jus ao reconhecimento da minorante previsto no artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas. Não há uma fundamentação relevante que possa desvirtuar e não aplicar ao revisionando do caso em tela essa redução. Óbvio que o artigo 42, mais uma vez, ele prepondera lá na terceira fase. Mas ele prepondera, como diz o doutrinador Renato Martão, ele prepondera no quanto da fixação. Pois, para se observar se o condenado, o acusado do caso revisionando, faz não ou não jus a esse redutor, é os requisitos, estampados ali 4 requisitos cumulativos. E até a data da sentença, o revisionando, ele não tinha nenhum antecedente criminal, ele não achava nenhuma condenação, era primário, bons antecedentes, tendo servido apenas como duas, senhores desembargadores, no transporte dessa droga. Ademais, a defesa pugna que Vossas Excelências reconheça também, durante a essa minorante, no patamar que é assim entender Vossas Excelências, pois não há fundamentação idônea que negue esta redução de pena ao revisionando. O revisionando é uma pessoa que praticou esse delito no dia 22 de novembro de 2011, foi preso em flagrante, teve sua prisão preventiva revogada no dia 20 de maio de 2012, estava em liberdade, a sentença dada no dia 3 de julho de 2017, há mais de 5 anos estava em liberdade, não se tem notícia de cumprimento de nenhum novo delito por parte do revisionando. O revisionando é uma pessoa que, infelizmente, está cometido de diabetes, tuberculose, faz uso diário de insulina. A defesa juntou aí aos autos provas que mostram a situação do estado precário de saúde do revisionando, e não é o cárcere o local adequado para que o mesmo possa cumprir uma reprimenda imposta por Vossas Excelências. Ademais, Excelência, o revisionando, ele ostenta boas condições subjetivas. O revisionando é uma pessoa que durante esse período que passou em liberdade não cometeu nenhum novo delito. Já tinha aí 5 anos se passado sem que o mesmo cometesse algum ilícito, o que é prova que ele não participa de nenhuma organização criminosa, que não integra nenhuma organização. Além do mais, a defesa pugna a Vossas Excelências que, em caso de deferimento dessa revisão, que modifique também o regime de cumprimento de pena, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, onde firmou a jurisprudência no habeas corpus 111.840 do Espírito Santo, condenados em crimes hediondos equiparados, eles podem cumprir a pena no regime do fechado. Até porque, Excelência, a defesa pugna, com essas razões que ora que elenca Vossas Excelências, pois só a circunstância, obrigado, da culpabilidade restou desfavorável ao revisionando. E essa circunstância está demonstrada que ela não foi preenchida de forma fundamentada, devidamente fundamentada. E por isso a defesa pugna ante o exposto o conhecimento, o deferimento dessa revisão. E o conhecimento por quê? Porque entende a defesa do revisionando que ferir a Constituição é sim uma circunstância que autoriza a diminuição de pena. Que esse tribunal, Deus possa continuar iluminando a mente de Vossa Excelência. Muito obrigado. Ok. Com a palavra, Sua Excelência, doutora Procuradora de Justiça, doutora Gisele Mubarak. Senhor presidente, senhores desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, senhor ilustre advogado de defesa, demais advogados aqui presentes, defensores públicos e seleta assistência. Parecer do Procurador de Justiça Danilo Lovisaro, que em linha de preliminar, ele se manifestou pelo não conhecimento do recurso e ele juntou jurisprudência no sentido de que a revisão criminal não se presta para reapreciar as provas devidamente analisadas quando da prolação da decisão condenatória. Nem tampouco pode ser utilizada como novo recurso de apelação para fins de nova dosimetria da pena e reanálise de circunstâncias judiciais negativamente valoradas.
e no mérito ele se manifesta pela improcedência da revisão. É o parecer, excelência. Ok, com a palavra o doutor Elcio, relator. Eu faço um resumo sobre a revisão criminal, sobre o artigo 621 do Código do Processo Penal. Trago também um comentário sobre a certidão de folhas 375, que informa que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 22 de setembro de 2017, com relação à preliminar aventada pelo órgão ministerial. É importante ressaltar, até eu me curvo ao posicionamento da Corte em outro processo, até em que eu fui relator, e fui vencido nesse aspecto, com relação à parte do não conhecimento. A Corte entendeu por apreciar e dar por conhecido. Então, o que eu fiz também, agora já seguindo o posicionamento do Pleno, nesse sentido. Então, eu entendo que deve ser conhecido, e aí eu vou apreciar os demais itens. Tá? Antes, eu faço um resumo dos fatos no meu voto. Com relação à redução da pena base, no meu voto eu transcrevo a decisão do MM Juiz Acu, e passo a explicar com relação ao aspecto da culpabilidade. O juízo de primeira instância de piso diz o seguinte: a culpabilidade do condenado é acentuada porquanto o tráfico de entorpecente é delito que consta com intensa reprovação social em razão das mazelas dele decorrentes, com inegável proliferação da criminalidade patrimonial e contra a pessoa. Ademais, no local havia instrumentos utilizados para a preparação das drogas. Logo, essa circunstância será valorizada em desfavor do condenado na análise da fixação da pena base. Eu trago a doutrina de Ricardo Augusto Schmidt, né? E, com efeito, a culpabilidade deverá ser entendida como sendo a reprovação social que o crime ou o autor do fato merece, pois se trata de um plus de reprovação da conduta do agente, que deverá conter com fundamentação concreta, idônea e individualizada. Em caso, o revisionando era capaz de entender o ilícito, poderia ter evitado e não o fez, o que eleva o grau de censurabilidade de sua conduta, justificando, de forma correta, o juízo de piso a negativação dessa circunstância. Somente a guisa ilustrativa, quando do julgamento do AI 791-292 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, foi reconhecida a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que a exigência do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, não impõe a decisão ser exaustivamente fundamentada. A pretensão é que o julgador indique de forma clara as razões do seu convencimento. Assim, se não houver ilegalidade evidente na análise do artigo 59, o quantum do aumento da pena base a ser implementada em decorrência de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica sujeito a certa discricionariedade do julgador, vez que o Código Penal não estabelece esquema matemático ou regra absolutamente objetiva para a fixação da pena base. Trago decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no HC 142.602, em que figura como relatora a ministra Rosa Weber, à disposição já dos julgadores. Ademais, a ocorrência da circunstância negativa prevista no artigo 59 autoriza a elevação da pena base acima do mínimo legal. Também trago logo a seguir posicionamento de Ricardo Augusto Schmidt sobre o tema, onde diz que o julgador deverá, ao individualizar a pena, examinar com cautela os elementos que dizem respeito ao fato, o que fez o julgador no caso em tela, obedecidas e sopesadas todas as circunstâncias judiciais para aplicar de forma fundamentada a sanção que seja proporcionalmente necessária e suficiente à reprovação do crime. Trago o posicionamento da Câmara Criminal, da lavra do desembargador Pedro Ranzi, nos autos de número 6365, dígito 62, publicado em 3 de fevereiro de 2017. Trago também um outro julgado do eminente desembargador com relação ao processo 12.956, dígito 56 de 2014, que figurou do relator desembargador Pedro Ranzi, 26 de 11 de 2015, o julgamento. Importa destacar que somente é possível alterar a sentença quando ocorrer contrariedade à lei penal e Constituição Federal, ou quando descobrir-se novas circunstâncias autorizando a redução. O artigo 59, inciso 2º do Código Penal, estabelece que para a fixação da pena base, o magistrado aplicará dentro dos limites previstos. O caput do mesmo dispositivo legal prevê que a fixação deverá atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, e aí eu descrevo
as situações com relação a essa previsão legal. Dessa forma, poderá o julgador, a partir da pena mínima combinada ao tipo penal, no momento de iniciar a dosimetria para fixar a pena base, levar a reprimenda de forma fundamentada, se verificada a circunstância desfavorável ao condenado, distanciando-a do mínimo abstratamente previsto para o delito. Logo a seguir, eu faço também um comentário sobre a preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas. Na fixação da pena base em crime de drogas, deve sim ser observada a preponderância do artigo 42 da Lei 11.343 de 2006. E ressalto no meu voto que outro ponto importante e desfavorável revisionando é a considerável quantidade e natureza da droga apreendida, ou seja, 1,430 kg de cocaína, consoante termo de apresentação e apreensão de folhas 36. Trago o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, qual faço a transcrição também. E realçando do voto, inclusive do sobrinho, que a Corte de Origem adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário quanto imposto, tendo em vista acentuada culpabilidade decorrente da atuação do paciente no tráfico de droga com requintes de profissionalismo, bem como a quantidade e a natureza da droga apreendida. Faço sobre isso, trago para isso no HC 376-972 do Distrito Federal, que figura como relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura. Sobre o assunto, esse tribunal já afirmou o entendimento que a quantidade e natureza da droga apreendida são pontos cruciais, sim, para a majoração da pena base. Aí eu trago jurisprudência do processo 1930, dígito 31, 2014, com efeito, a pena base fixada pelo juiz ACU nas condições do caso em tela obedeceu, sim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo, portanto, erro técnico ou injustiça sancionada. Com relação à redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 2006, para a possível concessão da redução prevista no aludido dispositivo, devem ser preenchidos todos os requisitos. A defesa pugna pelo benefício da redução da pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 2006, mais uma vez sem razão. A pretendida redução refere-se ao tráfico privilegiado, ou seja, a possibilidade de diminuir a pena imposta ao traficante eventual de primeira viagem, que não faz parte de nenhuma organização criminosa e possui ficha criminal limpa, resumidamente. Contudo, o revisionando não preenche todas as exigências do citado dispositivo legal, notadamente o requisito não se dedica às atividades criminosas. Com efeito, o modus operandi empregado, consistente em transportar considerável quantidade de substância entorpecente, 1,430 kg, no interior de um coletivo público, por si só representa a audácia, característica inconfundível de quem não é traficante de primeira viagem. Esse é um entendimento, inclusive, adotado pela Câmara Criminal deste texto sodalício. Trago aresto da jurisprudência da Lavra do desembargador Pedro Ramos, no processo 8434, dígito 49 de 2015, e também trago do desembargador Samuel Evangelista, no processo 494, dígito 89 de 2013. Não é diferente o posicionamento do Tribunal da Cidadania. Trago também o aresto logo a seguir do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, no HC 423-378, habeas corpus 2007/028-6201, dígito 4, que figura como relator ministro Ribeira Dantas. Trago também um voto do ministro, a emenda do ministro José Múcio, da 5ª turma, no julgamento de 12 de dezembro de 2017, no processo de número agravo regimental 500.028/2014/0074787, dígito 8. Assim, uma vez reconhecida a dedicação a atividades criminosas, é impossível o revisionando ser beneficiado com a aplicação de tráfico privilegiado. Da mudança de regime prisional. Outro ponto que não merece reparo é o regime de cumprimento da pena, visto que o juiz sentenciante entendeu o preceito estabelecido pelo ordenamento jurídico vigente, folhas 357.
a pretensão da defesa de ver a aplicação da pena em regime prisional menos severo, qual seja semiaberto, também não encontra amparo diante das informações contidas nos autos. Logo, a pena de 9 anos de reclusão obriga o revisionando a iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado. Faço uma transcrição do artigo 33, faço uma transcrição da súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e faço um comentário sobre a mesma. Resta saber se a fixação da sentença de regime mais gravoso atendeu a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Entendo que não feriu o dispositivo no verbete, haja visto que integra a sentença motivação idônea com fundamento concreto, explicitado na periculosidade e nos riscos sociais a ser compreendido diante da considerável quantidade e natureza da droga empreendida, qual seja 1 kg e 430 gramas de cocaína. Trago o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, inclusive onde aborda a súmula 719 da lavra do ministro Alexandre de Moraes, no HC 143.577. Trago também da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, também abordando sobre essa súmula 719, no HC 128.827, com base lá em Mato Grosso, esse julgamento que subiu. E também no HC 125.589 do ministro Celso de Mello. Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser reparado com fixação de regime de cumprimento da pena mais gravoso do que é previsto no artigo 33 do Código Penal, se as circunstâncias judiciais, como no caso, foram desfavoráveis e fixados de forma motivação idônea. Mantém-se, portanto, o regime de cumprimento da pena fixado na sentença CUR. Diante disso, embora o revisionando tenha alegado que a sentença condenatória prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Feijó contrariava a Constituição Federal e texto expresso de lei, não foi encontrado, a meu ver, qualquer violação hábil a desfazer a coisa julgada. Assim, não há que se falar em modificação da sentença por meio de revisão criminal, diante da ausência de erro técnico na aplicação da reprimenda. Por isso, voto pela improcedência da revisão criminal, mantendo-se os termos da sentença combatida na íntegra. Custos de lei. Ok, doutor Elcio, nós temos uma preliminar arguída pelo Ministério Público. Eu já enfrentei. Então, como voto o eminente revisor, desembargador Pedro Andes? No meu sentido, foi feito. Desembargador Eba? Eu vejo entendimento. Desembargador Samuel? Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os colegas desembargadores, a senhora Procuradora de Justiça Gisele Mubarak, o advogado Ribamar Feitosa, o Procurador do Estado Maico, o advogado Perazzo, promotor de Justiça da IAN, demais advogados presentes aqui. Senhor presidente, na verdade, eu estou conhecendo porque o fundamento do parecer do eminente Procurador de Justiça é que haveria uma reanálise. Não há. A sentença, ela transitou em julgado sem que houvesse recurso de apelação. Então, nós não temos aí uma segunda apelação, motivo pelo qual eu conheço da revisão criminal. Ok. Desembargadora César Médio? Cumprimento Vossa Excelência, nossos eminentes pares, Procuradora de Justiça, doutora Gisele Mubarak, eminentes advogados, Secretário da Justiça, direta assistência. Também, na mesma linha, acompanho o relator. Desembargador Samuel, o senhor conhece e nega provimento na questão de mérito, né? Com relação ao mérito, eu acompanho o voto do relator, porque o fundamento é o 621.3, a última parte, que diz respeito a erro na dosimetria da pena. O que aconteceu é que, se nós observarmos a sentença, antes mesmo de iniciar a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, o juiz, atendendo o que dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas, ele examinou a questão da quantidade e qualidade da droga, a potencialidade, e fez prevalecer, então, sobre as circunstâncias do 59, essa quantidade e a qualidade da droga. Daí porque ele fixou a pena acima no mínimo legal, atendendo o que dispõe
o artigo 42 da Lei de Drogas. Não julgo que haja erro na dosimetria da pena. Desembargadora Cesar Neto, eu havia entendido que o desembargador não tinha terminado o voto dele. Isso, eu entendi isso, né? me permite retomar a fala, porque eu entendi que estava sendo submetida essa pretendida do Ministério Público. Eu não concluí o meu voto, quanto ao mérito. Pois, então, nós seríamos... É assim que eu entendi. Assim, então, vamos reiniciar a votação com o desembargador Pedro Ramos, que a gente está votando a preliminar, não é isso? Então, senhor presidente, ministro Pai, doutor procurador, Gisele, senhores advogados, estagiários, com relação, essa é uma tese que eu defendo, no sentido de ser conhecida a revisão criminal, a não ser que seja totalmente associada com o 621. Penso que há necessidade de se conhecer. Mas neste caso específico, a argumentação do Ministério Público ela realmente foi tendente a reanates. Então, não é o caso de reanates, porque não existiu. A revisão ela se volta contra a sentença. Não existiu apelação. Bem, eu acompanho, para conhecer. Estou conhecendo como ele o conheceu, tá vendo? O nome do relator começou. Quanto ao mérito, eu também tenho, eu me alinho às mesmas conclusões a que chegou o eminente desembargador relator, sem maiores comentários. O desembargador Pedro Ramos também na mesma linha? É que os nossos colegas não ouviram os demais colegas, mas do mérito, da questão preliminar, excelência, só a questão dos trabalhos. Vamos julgar a preliminar? Nós iríamos julgar primeiramente a preliminar, mas eu estou vendo que já houve um adiantamento com o mérito. Mas eu gostaria... Mas o Samuel já julgou o mérito. Já julgou o mérito, então você já julgou o mérito também. Bem, então eu saúdo Vossa Excelência, então, não, sem problema aqui. Só Vossa Excelência, senhor presidente, os advogados presentes, senhor procurador doutor Mubarak, doutor Maico, senhor procurador de Estado, Bamar Sobrinho, do Perazzo e os demais presentes. A questão aqui nós estamos discutindo a dosimetria da pena. Em tese o juiz exasperou, há de ser reconhecida que ele foi bastante rigoroso, em tese. Mas a sentença, ela, como disse o relator, ela é intocável, ela está dentro dos parâmetros que a norma, o limite é 15 anos. Né? E o senhor relator, ele fundamenta e rebate com bastante fundamento, inclusive citando a julgados da Câmara, né, que fico muito honrado por isso, mas na verdade é o trabalho do dia a dia. A questão, a situação pessoal do Ora revisionando, a questão de doença, essa coisa totalmente, tratar lá na execução penal, o juiz há de acolher as situações dele. Então, a sentença em si, tecnicamente, ela é irretocável, apesar essa questão suscitada pela defesa, mas que não está maculada, não, a sentença. Ela está fundamentada e aguerrida. Então, eu peço vênia ao ilustre advogado, mas eu mantenho a decisão intocável com o senhor relator. Desembargadora Cesar Neto, então. Senhor presidente, pela ordem, eu vou votar nesse momento em relação à preliminar, considerando que os demais colegas não foram ouvidos em relação, com a devida venha, Vossa Excelência, eu me mantenho, então, para questão de coerência, apreciando a preliminar e votando no sentido do relator. Em relação ao mérito, eu me quebro ao ouvir os demais colegas que não votaram ainda. Positivo. Desembargadora Regina? Desculpe, desembargadora Valdrene. Senhor presidente, cumprimento a todos em seu nome, inclusive a excelentíssima plateia aqui presente. Senhor presidente, igualmente a desembargadora Cesar Neto, considerando que poderia inclusive haver um empate, a depender de se conhecer ou não o método da demanda apresentada, eu estou então me posicionando pelo conhecimento do recurso, inclusive lembrando sempre das ponderações da nossa desembargadora
Eva Evangelista, que disse que nós só devemos afastar um recurso ou uma ação quando ela efetivamente não preencher os requisitos, o que não é o caso, ao meu entender, razão pela qual estou seguindo na mesma linha do relator, conhecendo do recurso. Desembargadora Regina. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, senhores desembargadores, senhora Procuradora de Justiça, doutora Gisele, Mubarak, senhores advogados, senhores estagiários. Eu vou acompanhar na mesma linha, conhecendo da revisão criminal. Senhor presidente, eu acompanho o senhor relator o conhecimento da revisão. Desembargador Júnior Alberto. Nova minha saudação, senhor presidente, os somente pares, a Procuradora de Justiça, os advogados presentes, partes, e já lancei meu voto e confirmo, sigo na íntegra o voto do relator, tanto na matéria preliminar quanto na questão de mérito, senhor presidente. Então, esperada a preliminar, a unanimidade foi conhecida, é isso? E no mérito foi negado por opimento ao... Não, nem eu. Não, todos conheceram a preliminar, né? O desembargador Samuel Divergente, no que diz respeito, não está conhecendo? Nossa Excelência, eu conheci, sim. Eu acho que só a partir da desembargadora Cesarinete é que falta colher o voto com relação ao mérito. Ao mérito, né? Okay. Exato. Eu peço vênia aos colegas, porque eu entendo que a matéria ela está regulamentada, a forma procedimental, ela é importante para a parte. Então, eu vou antecipar já aqui e votar o mérito quando os demais não votaram, eu particularmente não me senti à vontade. No mérito, eu acompanho o relator. Já lancei votos anteriormente, ouvi atentamente a manifestação do ilustre advogado, brilhante, mas não me convenceu e eu continuo, então, mantendo meu voto com o relator. Desembargadora Valdirene. Senhor presidente, também com relação ao método da ação revisional, estou seguindo o relator, entendendo que não há qualquer mácula na decisão judicial agora com pretensão de questionamento. Desembargadora Regina. Acompanho integralmente o relator, excelência. Desembargador. Acompanho o relator. Desembargador Júnior Alberto. Papeleta do julgamento está com a seguinte redação. Preliminar, conhecimento da revisão à unanimidade, correto? Quanto ao mérito, decidiu o tribunal, unanimidade, julgar improcedente a revisão nos termos do voto de sua excelência o relator da mídia digital. Ok? Ok. Na sequência, eu já chamo para julgamento. Pela ordem, eu tenho 3 mandados de segurança que versam sobre a questão da ilegitimidade passiva, matéria que já foi motivo de debate na sessão anterior, né? E o eminente desembargador Roberto Barros, até por pedir a ele, pediu vista desse processo, só que ele, me parece, está de licença, né? E a matéria que eu trago hoje, com devidas venhas, os ilustres advogados que possam estar aqui aguardando o julgamento, é matéria similar. De sorte que não vejo como trazer à corte a matéria, em razão de que o assunto já se encontra para ser debatido de uma forma mais minuciosa, né, pela corte. Então, eu estou pedindo que esse processo é um diário de pauta, que é o de número 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Que tratam preliminares de legitimidade passiva anticausa. A senhora está retirando de pauta também o item 2, é isso mesmo? 2 também. Não, 2 não. Só estou tirando de pauta a senhora. Retirar de pauta. Foi antes. Então, sim, também. Foi antes, excelente. Retirar de pauta. 2, 5, 6 e 7. Então, estão sendo retirados de pauta para conhecimento do advogado, que eventualmente está presente, o item 2, o item 5,
6 e 7 da pauta. Ok? Eu gostaria de comunicar a advogada aqui presente, foi solicitado uma sustentação oral no agravo regimental, não é isso? Número 17 da pauta. Doutora Maria de Lourdes Nogueira Sampaio está aqui presente, solicitou pedido para sustentação. Como não há previsão legal, doutora, o pedido está sendo indiferido. Ok? Senhor presidente, eu gostaria também de solicitar a retirada de pauta do item 14. Diante das discussões que tenho acompanhado aqui no Tribunal Pleno, a respeito de se é o caso de não conhecimento ou improcedência, eu necessito fazer alguns ajustes no voto desse item 14. O senhor está retirando também? Retirando de pauta. Com revisão criminal. Número 100, 16, 91, 38. Tirar de pauta também o item 14, para o conhecimento. Vou dando sequência na sessão, chamo para julgamento o item 18 da pauta, diz respeito à petição de número 1001-057, é isso mesmo? Da relatoria do eminente desembargador Elcio Mendes, é querente o Ministério Público, e o doutor Dayan Moreira Albuquerque. Com a palavra, sua excelência. Doutor Perazzo, antes do início da sessão, ele cogitou a dispensa da leitura do relatório. Só para confirmar, doutor, com relação à dispensa da leitura do relatório. Dispensa. Ok, com a palavra, sua excelência. Doutora, eu ratifico o parecer do Ministério. Ok. Ok, com a palavra, sua excelência, o relator. Eu faço um breve resumo do caso em questão com o meu voto, né, primeiramente, e passo a análise das preliminares. A primeira preliminar é com relação à conexão e prevenção. Eu entendo que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, súmula 235 do STJ. Aduzo o suplicado que o desembargador Francisco Djalma é prevento para julgamento da presente ação civil na forma do artigo 78 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, eis que a demanda teria conexão com o mandado de segurança número 1128, dígito 09-2017-801-0000, de sua relatoria, na presença da comunhão de causa de PD. Pois bem, de um lado temos o requerido como impetrante no mandado de segurança quanto ao ato do presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Acre, insurgindo com relação à aplicação da pena de censura no PAD 002-2014. De outra, a ação civil proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, objetivando a perda do cargo de promotor de justiça vitalício ou, caso venha a se aposentar, no curso da relação processual, a cassação de sua aposentadoria também com base no PAD 002-2014. Observo que os dois processos tratam dos mesmos fatos e foram desencadeados pelo PAD do 002-2014, existindo, portanto, identidade entre eles, o que justifica, em tese, a reunião. Importante conferir, então, o disposto no parágrafo 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tivesse sido sentenciado. Em consulta ao sistema de automação judiciária, segundo grau SAGE, é possível verificar que a ação mandamental, bem como o agravo regimental nela interposto, ambos da relatoria do desembargador Francisco Djalma, foram julgados, inclusive disponibilizados no Diário da Justiça do Estado de número 5823 e 5869. Insta a registrar que a base fática colhida no PAD 002-2014 motivou tanto o mandado de segurança quanto a ação civil proposta. Todavia, o fato do RAID já ter sido julgado retira a necessidade de se reunir processos, pois a finalidade é evitar a aprovação de decisões conflitantes, e que não é o caso, conforme estabelecido na súmula do 235 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que o relator da sobredita ação mandamental, o desembargador Francisco Djalma, já entregou a tutela jurisdicional,
também ante a ausência de possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, não há que se falar em reunião de processo por prevenção. Neste ponto, volto pela rejeição da preliminar. Ok. Tem um revisor aqui. Desembargador Eva. Presidente, eu não mais saudações, acompanho o eminente relator, tendo em vista que não há conexão ou prevenção que diz respeito a processos já julgados. Desembargador Samuel. Com relator, excelência. Desembargador Pedro Randes. Meu sentido, excelência. Desembargadora Denise Bonfim. Desembargadora Valdrine. Senhor presidente, acompanho o relator, realçando que a falta de jurisprudência decissionalícia no que diz respeito à hipótese de haver no julgamento de um dos processos que se diz conexo, ou este não será conhecido. Desembargadora Regina Bonguini. Com o relator, excelência. Desembargador Laudivon. Acompanho o relator. Desembargador Júlio Alberto. O relator. Ok. Sede preliminar, unanimidade, negou-se. Rejeitadas a unanimidade, né? Rejeitada a unanimidade. Vamos a segunda preliminar, editor. Continue. Retorno a palavra, Sua Excelência. Da ausência de condição de procedibilidade para ajuizamento de ação civil de perda de cargo de membro vitalício do Ministério Público. O ajuizamento de ação civil pública para a perda do cargo de um membro vitalício do Ministério Público exige, além de sentença criminal condenatória tendo sido julgada, autorização prévia do Colégio de Procuradores. Da autorização do Colégio de Procuradores. O demandado assentou que a ação civil para a perda do cargo violou o artigo de lei pelo fato de ser proposto por ato individual do Procurador-Geral de Justiça do Acre, sem prévia autorização do Colégio de Procuradores. Acrescentou ainda que a autorização do órgão colegiado é imprescindível para o ajuizamento da respectiva ação civil. Nesse particular, razão lhe assiste. Eu faço a transcrição do artigo 38, parágrafo 2º da Lei 8.625 de 93, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, faço a transcrição. Na mesma linha, faço também a transcrição do parágrafo 2º do artigo 94 da Lei Complementar Estadual 291/2014, que reproduz o texto da Lei Nacional, faço a transcrição. Faço também uma anotação que o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, ao repreciar a decisão proferida no PAD 02/2014, decidiu pela aplicação da pena de perda do cargo e ulteriores encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para propor ação civil, conforme se extrai das folhas 305, 352 e 442, 445. Faço a transcrição de folhas 350. Seguindo essa imposição, o Ministério Público, acanhado por seu Procurador-Geral, sem prévia autorização do Colégio de Procuradores, manejou a presente ação civil pela prática, em tese, de infrações disciplinares estabelecidas na Lei Orgânica do Ministério Público. Considerando o reexame pelo Conselho Nacional das penalidades disciplinares aplicada na origem, a Carta Magna, em seu artigo 130-A, lhe teria concedido poderes para determinar ao Procurador-Geral de Justiça a propositura da respectiva ação civil de perda de cargo vitalício. E mais, a determinação do Colegiado Nacional afastaria a necessidade de sujeição de ato do Colégio de Procuradores do Acre a uma indagação, ou até mesmo se tal determinação supre a autorização do Colegiado Estadual. Pois bem, a Carta Magna dispôs de forma taxativa no artigo 130-A a competência do Conselho Nacional do Ministério Público. Faço a transcrição, inclusive do parágrafo 2º, dos incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, também faço a transcrição do parágrafo 3º, incisos 1º, 2º e 3º. Existe previsão legal tratando sobre a matéria em questão. Eis que a Lei 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, dispõe no parágrafo 2º do artigo 38, qual faço a transcrição. Sendo abordado também no parágrafo 2º do artigo 94 da Lei Complementar, também faço a transcrição do parágrafo 2º. Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que, a meu ver, o Conselho Nacional do Ministério Público violou, em tese, a condição de procedibilidade estabelecida pela Lei 8.625/1993, ao determinar que o Procurador-Geral de Justiça ajuizasse a ação civil, pois a lei é clara que é necessária a autorização do Colégio de Procuradores. E mais, por ser órgão administrativo, o Conselho Nacional não poderia impor a perda de cargo de promotor de justiça, em consequência, determinar a Procurador de Justiça a propositura da presente ação civil no prazo de 30 dias, sem o crivo do colegiado local, cabendo àquele somente a recomendação, conforme inteligência do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 130-A da Constituição Federal. Sobre a situação
De forma análoga, trago o aresto do ministro relator Celso de Mello no mandado de segurança 31.523, julgado em 9 de agosto de 2012. Faço a transcrição dele. Negrito as partes aplicáveis ao caso de forma análoga, o que se encontra já à disposição de todos os demais desembargadores. Concluiu. Isso no MS 31.523. Os comandos legais citados não deixam margem à dúvida que a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público para ajuizamento da ação civil de perda de cargo não afasta ou supre a sugestão de ato do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Acre, prevista no artigo 38, parágrafo 2º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a propositura de ação civil exige autorização prévia do Colégio de Procuradores. Faço a transcrição, inclusive negrito essa situação no recurso especial 125.1621, a relatoria da ministra Laurita Vaz, quinta turma, julgada em 16/10 de 2004, que foi transcrita esse trecho, inclusive quando do voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, no agravo regimental no recurso especial 2013-338-346, dígito 9, da quinta turma. Conclui-se, então, que a determinação do Conselho Nacional não supre a prévia autorização do Conselho de Procuradores para a propositura da ação civil para a perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público. A autorização, portanto, é condição indispensável para a instauração da referida ação. Razão pela qual, nesta preliminar, eu acolho para extinguir a ação sem examinar o mérito, conforme determina a Lei Adjetiva Civil sobre a matéria. Nesta preliminar. Durella, como vota? Presidente, na verdade, falta condição, conforme o voto do eminente relator, falta condição de procedibilidade da ação civil pública. Se proposta contra membro vitalício do Ministério Público, necessita de autorização prévia do Colégio de Procuradores, que está escrito tanto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, quanto na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre. Também entendo, conforme relator, que essa determinação do Conselho Nacional do Ministério Público não supre os comandos legais. Desembargador Samuel Evangelista. Estou de acordo, acompanho o voto do relator. Desembargador Pedro Lanz. Acompanho o seu relator, no sentido. Desembargadora Cesarinete. No meu sentido, senhor presidente, nitidamente se percebe que não há, né, conselho, ele tem, por força da lei, que se elege, tem que ser ouvido para que possa haver esse oferecimento, né, da ação civil pública. Acompanho o relator, inclusive os seus juros fundamentos. Desembargadora Valdrine Cordeiro. Com o relator, excelência. Desembargadora Regina Longini. Também estou de acordo com o senhor relator. Desembargador Valdir Nogueira. Eu acompanho o senhor relator, entendo que, atualmente, conforme os fundamentos expostos, a condição de procedibilidade para a ação civil pública não foi atendida à determinação do Conselho Nacional, no mesmo sentido, ela não supre. Acompanho integralmente. Desembargador Júnior Alberto. Novos meus cumprimentos e o voto do eminente relator já expôs de maneira bem didática, né? Não há condição de procedibilidade por manejo da ação civil, há uma ausência de autorização do Conselho Superior, então sigo na íntegra. Voto pela rejeição da preliminar, pelo acolhimento da preliminar para extinguir o processo, sem resolução de mérito, conforme o voto do relator. Então, o papeleio do julgamento fica da seguinte maneira. Preliminar. Na primeira preliminar, da conexão e prevenção, rejeição à unanimidade, né? Na segunda preliminar, ausência de condições de procedibilidade para o ajuizamento da ação civil pública, de perda do cargo, membro do Ministério Público, acolhida à unanimidade. Finalmente, o julgamento vai ficar com a seguinte declaração: decide o tribunal, à unanimidade, extinguir a ação sem julgamento de mérito,
tendo em vista o acolhimento da preliminar e ausência de condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação civil pública de perda do cargo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Okay? Somente para registro, presidente, porque eram duas ausências de condições de procedibilidade. Como nós temos que... ficou aqui mesmo, né? Só com relação a esse aspecto. As outras não avançam porque já... É isso? Estão prejudicadas. Estão prejudicadas demais. Né? As demais estão prejudicadas. As demais ficam prejudicadas, porque tem outras preliminares. Mas vai estar prejudicada. Sim, não, só para... Deixa eu ver. Então, continuidade, eu chamo a julgamento o item primeiro, ou seja, o mandado de segurança número 1213, assunto da relatoria da eminente desembargadora Evangelista, impetrante Ricardo Luiz da Silva Farias. Concedo, portanto, a palavra à sua excelência, a doutora relatora, havendo sustentação, já esclarecendo que haverá sustentação. Excelência, eu não dispenso o relatório. Este mandado de segurança, renda oficial das ações, eu digo que ele tem um pedido de liminar. Ele foi impetrado por Ricardo Luiz da Silva Farias, apontando como autoridade para o senhor governador do estado do Acre, bem como o secretário de Estado de Gestão Administrativa e de Saúde, pretendendo sua convocação, nomeação e posse no cargo de contador do município de Brasileia, em vista de aprovação em concurso público destinado ao provimento de vagas no quadro pessoal permanente da Secretaria de Estado da Saúde, ante a alegada desistência dos candidatos melhor classificados, o primeiro, o segundo e terceiro colocados, culminando seu nome, ascendendo o seu nome à primeira colocação, na ordem classificatória do referido certame. O certame este, cuja validade ele expirou em 7 de fevereiro de 2018. Pois bem, o impetrante relata que foi submetido ao concurso público para provimento de cargos efetivos da Secretaria de Estado de Saúde, cargo de contador, vaga destinada ao município de Brasileia. Ele restou classificado em 4º lugar. Ou seja, no cadastro de reserva, tendo em conta a disponibilidade de apenas 2 vagas previstas no edital. Alega a desistência dos 3 primeiros colocados, daí porque passou a figurar na primeira colocação na ordem classificatória. Entretanto, ainda não foi convocado. Conforme diz, o concurso expirou em 7/2 de 2018. E colaciona diversos julgados da satisfação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência e propugnou por imediata nomeação, convocação e posto no cargo de contador, sob pena de multa diária, quanto ao mais pela concessão da segurança. Em aferição e juízo de cognição sumária, ative-me diversos precedentes deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, referi a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar as autoridades coadoras a convocação, nomeação e posse do impetrante no cargo de contador do município de Brasileia, se impedimento ou motivo diverso não existir, sob pena de multa diária de R$2.000, que seria o valor aproximado dos vencimentos, objeto do edital, página 31, para cada dia de descumprimento. Limitei as rastreiras a 30 dias, ao tempo que, primeiro, aquelas determinações da própria Lei de Mandado de Segurança, 2016, da notificação das autoridades coatoras, etc. Pois bem, Ministério Público, também determinei remessa do Ministério Público, advieram informações e defesa técnica que foram acompanhadas de documentos, as autoridades coatoras, bem como o Estado do Acre, aludiram à classificação do impetrante fora do número de vagas e no ponto alega que a mera desistência de candidatos melhor classificados não consubstancia o direito de que seja invocado pelo autor, e colaciona julgados a respeito. Diz do comprometimento das finanças públicas a obstar a pretensão do impetrante, informa gastos com pessoal no percentual de 53,86%, ao tempo que produz comentários à política econômica e fiscal adotada visando cumprimento aos postulados constitucionais. Também encartou julgado do Supremo Tribunal Federal, que entende apropriada a espécie, e por derradeiro estou pela denegação da segurança. O Ministério Público, nesta instância, adveio em parecer do Procurador de Justiça, João Williams, pela concessão da segurança. É o relatório, senhor presidente. Vendo sustentação, conceda a palavra pelo procedimento ao eminente
Procurador, doutor. Palavra, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Djalma, que hoje preside a sessão deste egrégio Tribunal Pleno Jurisdicional, excelentíssima desembargadora Eva Evangelista, digníssima relatora deste mandamus, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar os demais integrantes desse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, douta Procuradora de Justiça, doutora Gisele Mubarak Detone, hoje representando aqui o parquê nessa sessão, nobres serventuários, seleta plateia, é sempre uma honra estar aqui de volta a essa tribuna para tecer alguns esclarecimentos a vossas excelências, que são muito oportunos, sobretudo neste caso, que é o primeiro mandado de segurança de uma leva de aproximadamente 30 que foram impetrados ao longo deste mês de fevereiro e já no início deste mês de março, e eu creio que quase todos os desembargadores, inclusive os que não estão aqui na sessão plenária de hoje, por motivo de força maior, também devem ter recebido e são relatores, e muito provavelmente outros virão, talvez já na semana que vem, na próxima sessão plenária, e certamente durante as sessões do mês de abril. E venho aqui para informar a vossas excelências que este é o processo para o qual, um pouquinho antes do início da sessão, eu havia entregue a todos os eminentes desembargadores um documento que consta nos autos eletrônicos e que eu não estava convencido se todos haviam tomado conhecimento, uma vez que, via de regra, tanto com a petição inicial como com a defesa, né, apresentada pela Fazenda Pública, constam sempre muitos documentos. E eu fiz questão de pensar especificamente imprimi-lo. É um fato público e notório, eis que publicado no Diário Oficial do Estado, mas, excelências, eu vou me ater a uma questão específica em relação a este mandado de segurança, e que desde já eu faço uma ressalva aqui e lamento profundamente, doutora Gisele, que no parecer ministerial da lavra do doutor William João Silva, infelizmente, a tese sequer foi aventada, não foi objeto, né, de análise. Lamentavelmente, eu creio e estou convencido de que isso aconteceu, por óbvio, né, sem dolo do representante ministerial, uma vez que essa questão ela é fulcral para a solução, para o desenho desse mandamos. E a situação é a seguinte, excelências. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um caso paradigmático relacionado à posse em cargo público, ao dever de nomeação e posse a candidatos aprovados em concursos públicos, por meio de um acórdão de número, é o recurso extraordinário número 598.099, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que foi julgado em 10 de agosto de 2011 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Este acórdão assim foi emendado, e eu peço venha a vossas excelências para ler alguns excertos apenas da ementa deste acórdão. Diz assim o Supremo Tribunal Federal: quando se afirma que a administração pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da administração pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação,
por parte da administração pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: A. Superveniência. B. Imprevisibilidade. C. Gravidade. D. Necessidade. Excelências, o caso em comento, ele está em perfeita sintonia com este arresto, que é o paradigmático do caso e que pacificou a jurisprudência dos tribunais superiores, tanto a do Superior Tribunal de Justiça quanto a do Supremo Tribunal Federal em relação a esta matéria. Não estou aqui para discutir se o impetrante teria ou não direito à nomeação e posse por figurar fora do número originalmente previsto de vagas no edital, seja por conta de desistência de quem estava em posição acima dele, ou ainda pelo fato de simplesmente ele não ter sido convocado por figurar num cadastro de reserva. Não estou aqui para isto, mas estou aqui para fazer menção exatamente a este aresto e que inusitadamente foi citado no parecer ministerial. Foi citado no parecer ministerial, mas não se fez qualquer menção a isto e, paradoxalmente, o representante subscritor do parecer opina pela concessão da ordem. E isso nos preocupa extremamente. E nos preocupa, sobretudo, pelo que nós temos visto no âmbito do Poder Judiciário, e eu não me refiro especificamente a esta corte, mas a gente tem sido tomado de espanto diuturnamente com decisões que são proferidas, com acordos que são proferidos, e a sensação que nós temos é que o princípio da legalidade ele não vige mais no ordenamento jurídico brasileiro. A começar pelos casos, né, como eu antecipei, este é o paradigmático aqui, é um dos primeiros que está sendo trazido a julgamento em relação às liminares, porque nós sabemos que tem um dispositivo muito claro e expresso numa lei federal, a lei que rege o mandado de segurança, e se diz expressamente no artigo 7º, parágrafo 2º da lei do mandado de segurança, que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Por óbvio que se determina liminarmente que o governador nomeie e dê posse a um candidato que foi aprovado num concurso público, por óbvio que isso implica um pagamento. E por óbvio que isso viola uma lei federal expressamente. E isso, por óbvio, também nos toma de espanto e isso nos preocupa por demais. Uma vez que o erário público não goza de boa saúde financeira, uma vez que o erário já tem problemas de todas as frentes e que literalmente está à beira da bancarrota, para quem ainda não se deu conta disto. Eu faço uma observação ainda pertinente, excelências, em relação à violação flagrante e expressa de leis federais, trazendo aqui uma menção a uma outra lei, um pouco mais antiga, a Lei Federal número 8.437 de 1992, que fala especificamente no seu artigo 1º, parágrafo 3º, que em relação à fazenda pública, não será cabível medida liminar que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação. Ora, se o candidato ele pede a segurança justamente para que ele seja nomeado e para que ele seja empossado num cargo público, uma medida liminar que defere a medida, ela está esgotando inegavelmente o objeto da demanda. Mas, fora isso, excelências, a questão que eu trago aqui e que eu peço a sensibilidade de vossas excelências para analisar essa questão é este fato superveniente. O edital, ele é muito antigo. Ele tem mais de 4 anos. Tanto é que com a prorrogação do prazo de validade, isso expirou agora, no início do ano de 2018. E, excelências, o documento que eu trouxe
para cada um dos senhores, ele mostra que no segundo quadrimestre do ano de 2017, após a elaboração do relatório de gestão fiscal por parte do Poder Executivo Estadual, foi constatado que o Poder Executivo havia ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal. Isso está exatamente na segunda folha desse excerto que eu imprimi e trouxe para Vossas Excelências. Como é consabido, o limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal é de 46,55% de gastos de toda a receita que o Poder Executivo possui. Ele não pode gastar mais de 46,55% com pessoal, sob pena do que está disposto na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu peço, venha para ler um trechinho, que é o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata dessa verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20. E aí se diz no parágrafo único, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, no artigo 20 que houver incorrido, né, no excesso, 2 pontos. E aí tem lá, primeiro inciso, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. Inciso segundo, criação de cargo, emprego ou função. E segue com outros incisos, até chegar no quarto que diz provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Isto se ultrapassar do limite prudencial de gasto pessoal. Ocorre que, ao término do ano de 2017, o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, que foi apurado exatamente ao fim de janeiro deste ano, trouxe ainda um fato ainda mais grave, ainda mais preocupante. O limite total, como todos sabem, é 49%. Nenhuma unidade da federação pode gastar mais do que 49% de todas as suas receitas com pessoal. E o Estado do Acre está beirando 54%, Excelência. E este foi um fato imprevisível, um fato superveniente, um fato gravíssimo que sobreveio para a administração pública estadual, muito após a deflagração do edital do concurso, e que não pode ser menoscabado, não pode ser menosprezado sob pena de subversão da ordem jurídica, sob pena de se rasgar as leis que regem esse país e mais, Excelências, sob pena de se rasgar a Constituição Federal. Porque a própria Constituição Federal, em vigor, no seu artigo 169, estabelece expressamente que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Que lei complementar é esta? A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101/2000. E que fala especificamente no parágrafo 3º desse dispositivo, que para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Providências essas, e a Procuradoria-Geral do Estado, agora, justamente no mês de fevereiro do ano de 2018, encaminhou uma recomendação ao chefe do Poder Executivo Estadual que dê cumprimento a isto aqui, diz o inciso 1º, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. E o inciso 2º, se necessário for, a exoneração dos servidores não estáveis. Então, Excelências, a situação é gravíssima. Essa situação não é apenas do Poder Executivo. Lembremos-nos de que o bolo ele é único. O ordenamento jurídico ele estabelece percentuais, ele estabelece fatias que são destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, a alguns outros órgãos, como o Tribunal de Contas. E, Excelências, eu me recordo aqui ainda dos tempos de academia, dos tempos de faculdade, em que, certa feita, um determinado professor lecionou que de onde não se tem nada, nada se tira. Essa crise que assolou
o Estado do Acre, que assolou o país, ela é nefasta. E se o Poder Judiciário não tiver a sensibilidade de respeitar o ordenamento jurídico, todos nós iremos à bancarrota. Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Com base nessas considerações, senhor presidente, eu peço a denegação da segurança aos senhores. Muito obrigado pela paciência com que me ouvem. A palavra, Sua Excelência, doutor Procurador de Justiça. Senhor presidente, ilustres desembargadores, ilustre procurador do Estado, demais advogados aqui presentes e operadores de direito, seleta assistência, o parecer do Procurador de Justiça William João Silva, que ele se manifestou pela concessão da segurança. E quanto ao argumento da jurisprudência do STF, eu não sei se aplica ao caso, porque no caso o impetrante aqui, ele figurou como em primeiro lugar no concurso, já que os dois primeiros desistiram, né? Então não sei se aplica no caso de um candidato que tira em primeiro lugar no concurso e não é chamado, razão pela qual eu ratifico o parecer do Procurador de Justiça William João Silva. Procuradora Eva, com a palavra. Senhor presidente, eu renovo as saudações. Inicialmente, eu ratifico o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, do artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, observando a presunção relativa, objeto da declaração, posta na página 22, acrescido o patrocínio da causa pela Defensoria Pública Estadual. E passo a proferir meu voto, oferecendo a minha convicção e obediência estrita ao ordenamento jurídico que impõe ao julgador, que é imposto ao julgador e a todos os cidadãos brasileiros. Pois bem, submetido o agravante, aliás, o impetrante submeteu às regras do edital 003, SGA CESACRE, de 1º de novembro de 2013. Concorreu a uma das duas vagas disponíveis ao cargo de contador, foi classificado na 4ª posição. Entretanto, em razão da desistência de 3 primeiros colocados, conforme documentos juncados aos autos, ele restou reclassificado na 1ª colocação. Em vista do prazo do término de validade do concurso, que ocorreu em 7 de fevereiro de 2018, a meu entender, a expectativa de direito de certo impetrante ainda foi por validade. A expectativa é esta, a nomeação. De vez que ele foi aprovado, conforme já falou, dentro do número de vagas disponíveis, ante a desistência dos 3 primeiros candidatos. Pois bem, não vejo que isso fosse somente mera expectativa de direito. Nesse sentido, eu trago diversos julgados, já de conhecimento dos eminentes pares, que o aprovado dentro do número de vagas ele tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, exaurimento do prazo fato superveniente previsível e grave não comprovado pela administração pública. Direito de que disser. Pois bem, efetivo exercício do cargo. Este é um julgado do nosso tribunal, do TJA, mandado de segurança, figura como relator o desembargador Roberto Barros, em 13 de 12 de 2017. Caso idêntico. Caso de uma bibliotecária, que foi convocada em razão do término do prazo e aprovada no cargo de bibliotecária. Também temos um outro caso aqui do concurso público, também da fiscal agropecuária, candidato também aprovado, foi fora do número de vagas, mas em razão da desistência de candidato melhor classificado, passou então a figurar dentro das vagas previstas no edital. Direito à nomeação, o Tribunal Pleno decidiu com base em decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento, submetido ao rito da repercussão geral, recurso extraordinário número 73 do Piauí, fixou orientação no sentido que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação. Isso no curso ainda não é o caso. O caso aqui expirou. Em relação àqueles candidatos, agora no que interessa,
Aprovado dentro do número de vagas do Supremo Tribunal Federal, também no subjectivamento do recurso extraordinário 598-0099 mandados de Mato Grosso do Sul, também submetido a sistemática de repercussão geral, ficou sua orientação no sentido de haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. Aí evoluiu a partir daí para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que o seguinte passe a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito que certo, garantindo o direito à vaga existente. Isso aqui é um julgado, que julgado é do Superior Tribunal de Justiça, do recurso de mandado de segurança, segunda turma, relator o ministro Herman Benjamin, de 19/12/2017. Pois bem. Eu tenho esses números julgados que eu trouxe aqui na segunda turma, também no mesmo sentido, e que vou poupá-los da leitura ou de maior explanação, porque todos são no mesmo sentido também. Mas só para arrematar, também trouxe um julgado do próprio Supremo Tribunal Federal, candidato aprovado dentro do número de vagas. Matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no julgamento do recurso extraordinário, que eu já me manifestei, que já me reportei, que é do Mato Grosso do Sul, caracterização de situação excepcional, exame de fatos e provas. Pois bem. Agora eu passo, entendo sim, legitimado, consubstanciado a expectativa de direito, em direito líquido e certo. Pois bem, em razão da desistência. Quanto à escassez de recursos, ao obstar a pretensão do impetrante, também quero lembrar que também o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, eu não trouxe aqui, mas julgou em relação ao seu próprio tribunal, casos idênticos. Casos idênticos de servidores que, ao final do prazo, expirou o prazo do concurso, com prorrogação, e o Tribunal de Justiça, fundado em decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, também do próprio tribunal, determinou a investidura destes candidatos. Pois bem, quanto à escassez de recursos, eu também tenho uma grande preocupação, doutor Maicon. Ouvi com toda atenção a sua explanação, também as suas censuras, mas eu digo que vejo como adequadas, cada um tem uma forma de se portar, mas eu digo o seguinte: quanto à suposta escassez de recursos a obstar a pretensão do impetrante, segundo diz o Estado. O Estado, eu tenho conhecimento que o Estado possui diversos outros concursos, tem também, inclusive de delegados de polícia, de defensores públicos, enfim. E outros previstos. Inclusive notícia disponível no sítio eletrônico, http www.agência.segov.br Governo, divulga previsão de concurso para 2018. Sem contar, eu não gostaria de me reportar isso, mas em razão das muitas censuras que foram feitas aqui, a atuação jurisdicional, senhor presidente, eu tenho que dizer que tem diversas notícias de sites, das mídias, quanto à admissão em cargos comissionados. Então, daí, porque eu vou até trazer aqui as referências para meu voto. Aliás, também eu digo a propósito, se o apropriado distingue, o Estado do Acre alude a julgado do Supremo Tribunal Federal, que, a seu entender, afasta a pretensão de nomeação do impetrante. Entretanto, tal julgado, que é relacionado ao Estado do Rio de Janeiro, onde é reconhecida a falência orçamentária, de recurso social, tanto que o Estado brasileiro está a intervir ali com a intervenção federal, do Exército Nacional, situação totalmente diversa do nosso Estado. Esse julgado, essa decisão da ministra Carmen Lúcia, na qualidade de presidente, eu vou entender que não se ajusta aqui ao nosso caso, porque aquele ente federado enfrenta muito sérios problemas financeiros, não só na ordem financeira, mas de toda a ordem da qual eu já me manifestei. Há muito, o Estado de Direito ali parece que já naufragou. Há muito enfrentando sérios problemas. Atraso da folha de pagamento de servidores, não é o nosso caso. Submetido a empréstimos extraordinários, intervenção do governo federal, da segurança pública e outros. Não representa o cenário local do Estado do Acre, graças a Deus. Esse Estado do qual eu sou um dos defensores, tanto nas minhas decisões, quanto porque aqui vive o coração de Acre. E conforme notícia veiculada pela mídia oficial em dezembro de 2017, há 2 meses a seguir.
O Acre mantém equilíbrio fiscal e fortalece a economia em 2017. Para mim, essa notícia publicada pelo próprio Estado do Acre, pelo próprio governo do Estado do Acre, me conforta extremamente, que diz que o ano de 2017 chega ao fim com um sentimento de batalha vencida para o governo do Estado, mas com olhar atento e sóbrio para a luta constante pelo desenvolvimento do Acre. Começou com reajuste e recomposição para diversas categorias de servidores em fevereiro e termina com as contas equilibradas e os salários em dia. Só nos últimos 30 dias o Estado injeta mais de 650 milhões na economia local com vencimento de novembro e dezembro desse terceiro. São 49.125 servidores, entre inativos e ativos honrados durante todo o ano. E isso durante todo o governo, que mais contratou por meio de concurso e mais conseguiu aumentar os salários. E esta é a realidade. De 2011 até agora foram admitidos mais de 12 mil trabalhadores por meio de concurso público no Acre. Isso é a afirmação do princípio da moralidade, da legalidade e da moralidade do nosso Estado. Mais de 12 mil trabalhadores. E nesta quinta-feira, dia 28, o governo coloca mais 128 concursados para a saúde. Nesta quarta-feira, 27, o governador Tião Viana confirmou o pagamento do salário de dezembro, no próximo dia 19. No panorama nacional, este fim de ano não foi tranquilo para alguns dos estados brasileiros. Não foi, é o caso do Rio de Janeiro. E todos tiveram que fazer mudanças e muito esforço para conseguir garantir os vencimentos de seus servidores. Enfim, eu trouxe aqui essa notícia porque isso aqui é para exaltação própria, não para exaltação do acreano que tem um governo desta nomeada. De um cuidado de moralidade, a legalidade e a moralidade pública e com o erário. 5 estados não conseguiram pagar. Essa que está aqui. Ou então, estão parcelando o 13º, o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, 2 estados com grandes indústrias e possível arrecadação, mas que ainda têm como honrar o trabalho de seus servidores. Além desses 2, Minas Gerais, Tocantins, Sergipe e Rio Grande do Norte enfrentam problemas para fechar a folha deste mês. Pois bem, então eu não vou mais. O Acre, há quase 20 anos, fez uma opção democrática por um desenvolvimento sustentável, com base econômica diversificada, inclusive agregando indústrias com produção florestal e de baixo impacto ambiental. Uma equipe, aliado a isso, uma equipe econômica mantém atenção constante nos gastos e leis fiscais, seja na contratação de novos servidores, seja no aumento de salários. Bem, não vou ler mais porque é um artigo assim que conforta deveras o coração de qualquer acreano que possa lê-la, a notícia. Bem, aí eu já vou chegando à conclusão, dizer que por derradeiro, embora o esforço argumentativo das autoridades impetradas, eu louvo aqui o eminente procurador, doutor Maico, eu digo que é ausente dos autos. Não é por algo que eu tenho como relevante, considero-se, mas embora esse esforço argumentativo, eu não tenho demonstrado nos autos a impossibilidade ou essa situação excepcional e imprevisível de que trata de que o Supremo Tribunal Federal delineie suas decisões, tal qual a do Rio de Janeiro, pela ministra Carmen Lúcia, que ela fala que há uma falência realmente, de todos os sentidos, daquele Estado, ao obstar a contratação do impetrante à prova de falta de contexto. Me parece que 30 servidores, são 30 mandados de segurança, 30 servidores, não haverá tanta elevação assim de ônus haverá. Eu não vejo falta de prova em contexto de disponibilidade orçamentária financeira e viabilizar a pretensão do autor. Esta é minha convicção, senhor presidente. Eu voto por concessão da segurança para conferir a administração após a convocação e posse do candidato impetrante, caso preencha a integralidade dos requisitos necessários ao cargo pretendido. Caso preencha a integralidade, como voto, senhor presidente, sem custos honorários a falta de qualquer previsão. E não deve, e não pode mais. Não. Eu acho que ele já fez a sustentação oral dele, né? Pois. Eu vou indeferir a solicitação e já estou colhendo os votos, já votou a eminente desembargadora Eva, e eu acompanho o voto da relatora, senhor. Embargador Pedro. Senhor presidente, eminente relator, senhores presentes, senhor, renovo as saudações. Nós sabemos, nós que somos gestores públicos, que a condição sine qua non de qualquer concurso é ter projeção orçamentária. Quando desse concurso que já
se anda tanto tempo, ele devia ter tido, e quando foi adiado, foi renovado por 4 anos, conforme a lei, deveria ter, né, nesse concurso, está lá a prova da condição, né, orçamentária. Isso é uma questão importantíssima, né? E nós estamos julgando aqui na Câmara, inclusive a ilustre relatora Zibada Zarinete, me permite citá-la, retirou de pautas recursos de um concurso recente no Estado para a Polícia Militar e para a Polícia Civil e outros órgãos aqui do Estado. Nós estamos discutindo aqui matérias do concurso, que está em andamento, esse concurso em andamento, e recente, foram as provas. Então, essa questão. Também eu queria aqui observar o tratamento descortês do senhor advogado, tanto com o Ministério Público e quanto esta corte. Foi, infelizmente, nos chamando a atenção. Acho que nós estamos a nossa responsabilidade nas decisões. E não é agradável ouvir, né, esse tipo de tratamento à corte. A corte é suprema, o juiz é juiz, decide da forma que ele quiser, tem tribunal para reformar, tem câmaras plenas para reformar e tem superiores. Agora, essa decisão que a ilustre relatora nos traz aqui é recorrente nesse tribunal, inclusive como citado por Sua Excelência, decisões de concursos findos nesse tribunal e encerrados, e nós concedemos a segurança nessa mesma linha do ora impetrante. Então, eu peço vênia a todas as vênias, mas eu não gosto de ser censurado. Já estou bastante, 30 anos de magistratura, ser censurado nessa altura do campeonato, ainda resistindo, como diz a ilustre desembargadora, eu resisto porque me parece que ainda sou útil. Mas no momento que eu vejo que a censura continua, então é a hora de bater em retirada. Mas ainda permaneço com a minha espada e a minha batalha pela justiça. E pela justiça e pelo direito acompanhar a senhora relatora. Relatora Cesarinete. Senhor presidente, antes de adentrar no voto propriamente dito, eu peço vênia para fazer algumas considerações atenta à manifestação do eminente procurador, que no afã de defender o Estado, me parece que arrasou ou que abusiu uma manifestação verbal incompatível com a função daqueles que exercitam a justiça. Sabemos que a função jurisdicional, a linguagem jurídica, ela deve ser polida. E eu aqui, sou procurador, com a devida vênia, falando aqui comigo mesma, fiquei muito preocupada quando Vossa Excelência se referiu ao procurador William, dizendo que ele tinha se omitido em dar parecer a uma tese do senhor e que não queria cogitar que fosse má fé. Então, assim, pelo amor de Deus, o judiciário, o juiz, não é obrigado a responder tese a tese suscitada pelo advogado. Né? O senhor é advogado do Estado, que tem o nome de procurador, mas é um advogado do Estado. Então, assim, veja, nós aqui, a Corte, temos sido uma avalanche de mandados de segurança tem ingressado no judiciário, porque, graças a Deus, ainda, na democracia, o judiciário é a porta e bate o cidadão em busca dos seus direitos. Se, eventualmente, o judiciário, ao proferir os direitos, ele desagradar o Estado, o Executivo fica complicado. E aí eu pergunto, aí eu estou aqui perplexa. O Estado, recentemente, sabemos disso, aqui tivemos diversas ações em que o Estado, fazendo a modulação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, exonerou servidores com 20 anos, 25 anos, 27 anos de serviço, né? Muito tempo de serviço. Foram exonerados. Por quê? Porque não ingressaram no serviço público por concurso. Aí o Estado, que eu parabenizo o seu governador do Estado, como foi colocado pelo embaixador Evangelista, fez concurso público. Cidadão de bem, cidadão pobre, cidadão que estuda, que trabalha com dificuldade, se submeteu ao concurso, estudou, né, exauriu seus esforços, suas energias, passou no concurso. E agora não pode ser
admitido porque o senhor nos deparamos com um orçamento em que se aduz que há comprometimento com a responsabilidade fiscal. É preocupante. É preocupante porque sabemos que o gestor não pode, de forma alguma, né, extrapolar os índices que norteiam a responsabilidade fiscal. Isso é probidade administrativa. Né? Agora, como bem dito pela eminente relatora, é público e notório. E as matérias que são públicas e notórias não dependem de prova. No caso aqui específico, voltando ao processo em si, excelência, essa matéria é pacificada. A questão do aprovado dentro do número de vagas é pacificada, a matéria é pacífica. Né? Se há um erro, então, da jurisprudência nacional. Porque tanto a jurisprudência nacional como esse Tribunal de Justiça se posiciona maciçamente no sentido de conceder a ordem. Em relação ao distinguish que o senhor nos traz, não vejo também como aplicar o Estado do Acre. Como foi dito pela ministra relatora, o Estado do Acre ele goza, graças a Deus, de uma situação diferenciada perante o cenário nacional. Né? E as notícias estão aí, são públicas. Essas notícias foram divulgadas pelo site, pelos jornais, em que se coloca a saúde financeira do Estado. Então, ao se indagar, aquele que fez um concurso, que submeteu as regras de concursos, regras duras, difíceis, matérias difíceis, não é lícito a ele almejar ser contratado, porque se arvora aqui argumentos de que o Estado não está com a saúde em dias. Não, eu particularmente tenho dificuldade para compreender essa linha defensiva. E também me filiando, sabemos que no caso, esse cidadão que submeteu ao concurso, ele tem o direito de ter sua posse. Esse tribunal tem garantido isso, sempre. Né? E também, como disse a vereadora Eva, essa situação do Rio de Janeiro não se estende ao Acre. O Acre não vive essa situação que está no Rio de Janeiro, nós não vivenciamos essas restrições especialíssimas que são avocadas, não, e dizendo, realmente nós temos recebido muitos mandados de segurança, dizia o senhor, de público, que quando concedo um mandado de segurança, eu obedeço a dois predicados, a Deus e a minha consciência. Eu procuro sempre julgar de acordo com a minha consciência e com a lei e a Constituição que eu jurei defender. Então, assim, me senti agredido pelo senhor também, né? Mas entendo, quero atribuir ao seu excesso de zelo pelo Estado. Né? O senhor é um procurador zeloso, a gente sabe, não é? Mas dizendo ao senhor que aqui nós estamos, eu particularmente e meus colegas, a cumprir a lei. Né? Então, nesse propósito de cumprir a lei, eu não vejo como acatar a tese que o senhor nos coloca, né, ante as matérias públicas que já foram mencionadas, né, neste julgamento. Então, acompanho o relator, pedindo aos colegas por essa manifestação, mas que entendo necessária, porque futuramente, doravante, não sabemos o que vai surgir aqui com nós, julgadores. Porque da forma que nós somos nacionalmente, né? Há uma campanha nacional judiciária, sabe disso. E essa campanha, ela tem tomado vulto. E de repente, na tribuna, a gente se depara com manifestações nesse nível. Desculpe, senhor procurador. É preocupante. Obrigada. Ok, desembargadora Aldrene, com vota. Senhor presidente, a nobre relatora, sempre com acerto, a meu entender, ela expressa seu voto e ele é esclarecedor. Senhor presidente, também tenho preocupação, assim como os dirigentes desse poder e do Estado do Acre, com a situação e saúde econômico-financeira do Estado do Acre. Vem sendo apresentado nos últimos MS, recebi apenas um, informes oficiais do Estado, consta dos autos, e, salvo engano, desse também consta, com relação ao ano 2017, exposição da situação econômico-financeira de nosso Estado. Já tem votação posicionada no nosso julgamento virtual. De todo, senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos,
e me reservar a votar não na próxima sessão para trazer o processo, mas na subsequente, porque na próxima não estarei no Estado. Então, senhor presidente, com todo respeito aos que me antecederam, votando pela concessão da ordem, eu estou pedindo vista. Okay. Desembargadora Regina, tem quanto? Renovo meus cumprimentos, cumprimento também o senhor procurador deputado, doutor Maico. O impetrante foi aprovado em concurso público para o cargo de contador. Depois da desistência de candidatos melhores classificados, o impetrante ficou posicionado dentro do número de vagas previsto no ato de abertura do certame. O prazo de validade do concurso expirou, sem que o impetrante havia sido convocado. O direito à nomeação está caracterizado. Para além disso, os impetrados não comprovaram a escassez de recursos públicos, alegadamente impeditiva da convocação do candidato aprovado. Trata-se de obrigação de fazer e a obrigação também de pagar, no caso. Então, a ordem de segurança deve ser procedida, portanto, acompanho integralmente a senhora relatora. Senhor presidente, eu aproveito para cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os eminentes pares, a senhora procuradora, a Gisele, o outro procurador Maicon, advogados presentes, estudantes, servidores desta casa. Como bem observou a desembargadora Valdirene, o tema, a questão foi muito bem delineada pela eminente relatora, e é realmente um tema recorrente nesta corte. Contudo, surge um componente novo nesse debate que nós estamos a apreciar. Não se discute, e isso já foi matéria de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, que dentro do prazo de validade do concurso, a administração pode escolher o momento para realizar a nomeação, mas não pode dispor da própria nomeação em si, de acordo com as regras do edital. E essa questão é tranquila e já foi bem delineada. Também já foi delineado na Suprema Corte que a desistência de candidato melhor posicionado e a inclusão de candidato dentro do número de vagas, essa é uma questão que também está bem delineada no RE 94/6425, que diz que o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Então, essa é uma questão também que já foi submetida àquela corte e houve uma baliza sobre o tema. A Corte Constitucional também enfrentou um tema que diz respeito a este mandado de segurança, que é situações que excepcionam o direito subjetivo à nomeação. E aí, o que nós temos aqui em discussão é o tema do livre acesso a cargo público, que seria um direito fundamental do livre acesso a cargo público. Nós sabemos que todo direito fundamental ele pode sofrer compressões, pode sofrer interferências, desde que essa interferência seja justificada constitucionalmente. Então, embora possa-se ter o direito líquido e certo ao cargo público, mas esse direito, se houver uma razão forte, com base constitucional, para que o poder público não nomeie, poderá ser feito, desde que essa análise fique caracterizada no mandado de segurança. A própria Constituição Federal, e aí eu chamo aqui o artigo 169, ele diz lá: a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. E essa norma constitucional, ela tem vários parágrafos. Um deles diz o seguinte: parágrafo primeiro: a concessão de vantagem, de qualquer vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou a alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo povo, só poderão ser feitas, aí vem um rol. Se houver prévia dotação, se houver autorização específica, tudo dentro daqueles limites estabelecidos. E o parágrafo terceiro diz assim: para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências, ou seja, para manter dentro dos limites que a própria Constituição diz ser necessário,
primeiro inciso desse parágrafo diz assim: redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança. Se o Estado supera o limite que estabelece na lei complementar que a Constituição faz referência, o Estado é obrigado a reduzir o número de cargo em comissão. Primeira providência seria essa. Se isso não for suficiente, aí a Constituição diz assim: exoneração de servidores não estáveis. E se não for suficiente, a Constituição autoriza, inclusive, a tirar os estáveis. Então vejam que a questão é muito séria. Nós estamos aqui com uma questão extremamente séria, que diz respeito sobre esse controle, ou seja, o controle dessa intervenção no direito fundamental do livre acesso ao cargo público, baseado em um fundamento constitucional. E o Supremo, sobre esse tema, no recurso extraordinário 598.099, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado em 2011, em 10 de agosto de 2011, ele disse o seguinte: quando se afirma que a administração pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem situações diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da administração pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalismo e não cumprimento do dever de nomeação por parte da administração pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada de seguintes características. E é interessante que a Corte Suprema veio estabelecer um rol. E ela diz, primeira característica, superveniência. Os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Outra característica, imprevisibilidade. A situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Outra, gravidade. Os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. E a última, que é relacionada aqui no recurso extraordinário, no acordo, necessidade, ou seja, a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passivo de controle do Poder Judiciário. O que eu quero observar é que, em tese, pelo que a matéria que está sendo posta, é possível, sim, recusar a nomeação diante do tema que está sendo tratado neste mandado de segurança. Como se trata de uma matéria que exige um exame pormenorizado do que está, de fato, delineado na prova juntada nas informações pelo Estado do Acre, eu vou aguardar a manifestação do voto visto da desembargadora Valdirene sobre esta questão. Embargador, você me permite, embargador, não advogado, você já concluiu o seu voto. Eu estava aqui a refletir sobre algo que trouxe o desembargador, uma argumentação que trouxe o desembargador Pedro Ranzi. Essa simplicidade dos julgamentos que o desembargador Pedro Ranzi e eu costumamos fazer, a argumentação que me veio é a seguinte: para a abertura de um concurso público não é necessário previsão orçamentária prévia? Então, como é possível que hoje exista a cruz da lei de responsabilidade fiscal? Se deveria estar reservada esta quantidade de recursos orçamentários, a quantidade de recursos orçamentários e financeiros para fazer face a este concurso. Outra pergunta que eu faço, que Vossa Excelência menciona aí, os cargos comissionados. Qual a prova de que os cargos comissionados... Qual a prova? Vossa Excelência mesmo, a própria lei de responsabilidade fiscal diz quais são os requisitos. E a redução de cargos comissionados? Eu disse que, em primeiro lugar, a redução de cargos comissionados, teríamos que sacrificar aquele que se submeteu a um concurso público. Eu só estou fazendo uma reflexão. Sacrificar aquele que fez um concurso público, que a perspectiva, o sonho de ser um servidor público do Estado do Acre, em benefício de cargos comissionados, é a indagação que eu deixo aqui. Esses dois fundamentos, as duas razões, Maria, já me permite, nesse debate que nós estamos trazendo, esses são argumentos muito fortes, e é a razão disso que precisamos examinar a questão. O primeiro argumento, que é forte, que o senhor está destacando, é a questão da previsão orçamentária.
de fato, é preciso que tenha uma previsão orçamentária. Só que as situações imprevisíveis podem acontecer posteriormente. Tanto é que a própria Constituição diz assim, olha, tira os condicionados, tira os não estáveis, depois tira os estáveis. Quer dizer, tinha orçamento antes, mas por que não tem depois? Que pode acontecer algo, como foi citado o caso do Rio de Janeiro, chegar um momento. Né? Quem vai provar essa imprevisibilidade? Uma situação crítica na economia, por exemplo, que não estava previsto dentro daquilo que os economistas estariam trabalhando. Essa é uma imprevisibilidade. Outra questão da resolução dos cargos condicionados, esse é um argumento que eu considero muito, muito forte. Por que o Estado não tira os que estão comissionados? Por que ele não reduz o número de comissionados? Essa é uma discussão que nós temos que travar aqui. Somos nós que vamos dizer que o Estado vai reduzir para manter os... Não, esse é do ponto de vista da argumentação jurídica. E eu quero dizer, só fazer uma observação do legislador Laudivon Nogueira, que eu não fiz qualquer referência de que não é possível, né, ou seja, eu sempre tentamente suas manifestações são sempre muito bem colocadas em relação à admissibilidade, mediante o orçamento que nos trouxeram, ele nos trouxe, esse orçamento, né? Que esse orçamento no jornal não é isso, né? No jornal o Estado gosta do financeiro. Então, assim, dizer o senhor o seguinte, que eu sei, sim, que é possível, óbvio, havendo uma situação excepcionalíssima, é possível, sim, vedar ao particular, ao coitado, ao cidadão, né? O Estado sempre preponderante. Né? O Estado sempre, em nome do interesse público, né? Ele é preponderante sobre o direito individual. Então, estamos no momento em que o direito de quinta, de sexta geração tem que ser observado. Então, veja bem, eu não estou a negar aqui, de jeito nenhum, que o Estado não tem o direito de trazer. O direito do Estado. O Estado é parte. Ele alega quando quiser alegar. Agora tem que provar. Então, veja, aqui é uma via estreita de mandado de segurança. A via estreita. E eu estou atentando a fatos públicos relatórios publicados. Então, eu vejo que cada um de nós tem um juízo e a gravidade que o senhor coloca do assunto é muito grave, realmente, narradora. Porque nós temos, narradora de Von, uns 30 processos que ele colocou, uma enxurrada de mandados de segurança em relação a esse assunto. Né? É importante. Eu penso que nós vamos transmudar. Se eu conseguir me convencer e transmudar o mandato de segurança e precisa de prova pré-constituída para, somente com base nisso aqui, no orçamento, eu dizer que a situação excepcionalíssima está aqui. Isso é argumentação, é prova. Da segurança precisa de prova. Todas as questões que Vossa Excelência traz, que o Estado trouxe para nós, é preciso de provas para cumprir esses requisitos da Constituição. E as provas não foram consolidadas aqui, a não ser que transmudemos o mandato de segurança em processo ordinário. Aí sim. Presidente, só para dar um realço maior e respondendo a desembargadora Cesarinete, o que foi entregue para nós já consta dos autos, desembargadora. Está lá nos autos. Essa realidade do Estado, né? É nos autos. Responder essas indagações. Quais são as indagações? Qual é a situação difícil que possibilita... Sim, a primeira indagação é a seguinte. Houve reserva orçamentária? São 4 anos de concurso. Nós estamos vamos discutir isso mais a miúde. Exato. São todos, o destaque é só realçando o quão importante é esse tema neste mandato de segurança. É isso que eu quero pontuar. Não tem uma conclusão sobre qual seria a solução. Não tenho os saberes de academia de Vossa Excelência, mas eu tenho algo que se chama o pragmatismo. E desse pragmatismo eu quero respostas práticas que me atendam às minhas convicções e que eu possa respondê-las. Responder, sabe para quem? Para quem não entende. Aqui só temos juristas. Responder para quem? Para as pessoas, para os integrantes dos mandatos de segurança. Se não conhece direito, ele é academia. Permite uma parte, senhor presidente, permite, senhor. Eu também, qual é a causa que o impetrante deu, o Estado está nessa situação? O impetrante criou uma expectativa, ele está uma expectativa, não deu causa, ele não contribuiu para o Estado ter essa situação. Outra pergunta que me assume, desembargador Pedro Ranz, senhores, membros dessa corte, do Ministério Público, nós erramos então quando concedemos os mandatos de segurança para o Tribunal de Justiça? Tribunal de Justiça, que em 4 anos não admitiu seus servidores? Pergunta, nós estamos errados então? Ok, estamos no erro. Dando prosseguimento colhendo os votos, eu colho o voto do desembargador Gilberto.
Renovo minhas saudações, senhor presidente, eminentes pares. Eu acompanhei o tempo dos debates, a discussão é bastante salutar no colegiado, né? A decisão ela é tecida a várias cabeças e a decisão ela sai mais maturada e mais justa o possível, né? É uma matéria bastante simplória, é uma matéria existe já jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, né? Nós tivemos aqui o caso dos servidores aqui do tribunal que foram aprovados no concurso e que não foram nomeados durante o prazo de validade do concurso, né? É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a alegação de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal ela não pode ser utilizada como justificativa para se evitar a nomeação de candidatos aprovados em concurso. Entretanto, eminentes pares, como há um pedido de vista da desembargadora Valdirene e também do desembargador Laudivon, vai guardar o voto visto, não é isso, desembargador? Darei o voto visto, desembargadora Valdirene. Eu também vou me reservar a votar após o voto vista, embora já tenha o meu juízo já firmado a respeito do tema, né, com base na jurisprudência do STJ, do que aqui tem se decidido, mas eu quero ver o que aqui vai ser abordado nesses votos vistas. Eu prefiro me reservar a votar após a apresentação desse voto vista, senhor presidente. Ok, senhor. Desembargador Elcio Mendes. Eu vou acompanhar a relatora, sem maiores delongas. Ok. Julgamento por período ficou de 15 minutos após. Votar a eminente relatora, desembargadora Evangelista, pela concessão da segurança. O desembargador Samuel, desembargadores Pedro Ranz, Cesarinete, Regina, doutor Elcio. Pediu vista a eminente desembargadora Valdirene Cordeiro, aguardando os demais membros, ou seja, desembargador Laudivon e Júnior Alberto, se reservando a votar após o voto de vista. Suspendeu 2 minutos. Eu preciso de um banheiro também.